Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Juízes, capítulo 8. Ora, os homens de Efraim disseram a Gideão: Que maneira é essa de agir para conosco? Tu não nos convocaste quando saíste a combater Madiã? E discutiram violentamente com ele. Ele lhes respondeu: Que mais fiz eu em comparação com o que fizestes vós? O restolho de Efraim não é mais do que a vindima de Abiezer? Foi em vossas mãos que Deus entregou os chefes de Madiã, Oreb e Zebe. Que pude eu fazer em comparação com o que fizestes? Ao ouvirem essas palavras, sua exaltação contra ele se acalmou. Gideão chegou ao Jordão e o atravessou, mas tanto ele como os 300 homens que o acompanhavam estavam cansados por causa da perseguição. Disse, pois, Gideão ao povo de Sucote: Dai, rogo-vos, pedaços de pão aos homens que me seguem, porque estão cansados, e estou perseguindo Zebá e Sálmana, reis de Madiã. Os príncipes de Sucote responderam: Já estão nas tuas mãos as mãos de Zebá e Sálmana, para que demos pão ao teu exército? Muito bem, respondeu Gideão. Assim que Yahvé tiver entregue nas minhas mãos Zebá e Sálmana, rasgarei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Fanuel e falou da mesma maneira aos homens de Fanuel, que responderam como os de Sucote. Replicou Gedeão ao povo de Fanuel: Quando eu voltar são e salvo, destruirei esta torre. Um pedido. Meu exército está cansado, estamos perseguindo os reis inimigos. Ah, mas eles já estão nas tuas mãos? Ainda não, estamos perseguindo. Então, quando vocês trouxerem esses reis, te daremos pão. Opa, o exército está cansado, precisa se alimentar, repor as energias. E muita gente, muitos empresários, tratam da mesma forma os empregados, os colaboradores. Estavam, pois, Zebá e Sálmana em Carcar com o seu exército, cerca de 15.000 homens, todos os que haviam restado do exército dos filhos do Oriente. Os mortos, dentre os que levavam a espada, somavam 120.000 homens. Gideão subiu pelo caminho dos que habitam em tendas, a leste de Nobe e Jegibaá, e destruiu o exército, embora este se julgasse em segurança. Zebá e Sálmana escaparam, mas Gideão os perseguiu e fez prisioneiros os dois reis de Madiã, Zebá e Sálmana, e desbaratou o seu exército. Depois da batalha, Gideão, filho de Joás, voltou pela encosta de Ares. Tendo detido um jovem de Sucote, pediu-lhe os nomes dos príncipes e dos anciãos de Sucote, e ele os deu por escrito, 77 homens. Gideão, filho de Joás, dirigiu-se então aos homens de Sucote e lhes disse: Aqui estão Zebá e Sálmana, a propósito dos quais zombastes de mim, dizendo: Já estão nas tuas mãos as mãos de Zebá e Sálmana, para que demos pão aos teus homens cansados. Tomou então os anciãos da cidade e, apanhando espinhos do deserto e sarças, rasgou o povo de Sucote, destruiu a torre de Fanuel e massacrou os habitantes da cidade. Depois disse a Zebá e a Sálmana: Como eram mesmo os homens que matastes no Tabor? Pareciam-se contigo, responderam. Todos eles tinham o aspecto de filhos de rei. Eram meus irmãos, filhos de minha mãe, respondeu-lhes Gideão. Pela vida de Yahvé, se os tivesseis deixado vivos, eu não os mataria. Então deu ordens a seu filho mais novo, Jéter, dizendo: Levanta-te, mata-os. Mas o moço não tirava sua espada, não ousava, porque era ainda muito jovem. Zebá e Sálmana então disseram: Levanta-te e fere-nos, porque, como é o homem, tal é a sua força. Então Gideão se levantou e matou a Zebá e Sálmana, e tirou os crescentes que adornavam o pescoço de seus camelos. Às vezes, temos que fazer algo. A nossa fé não alcança.
mas pela tua palavra, como disse Elias, pela minha palavra, não haverá chuva. Gideão falou: eu vou capturar esses reis, eu volto aqui e vou açoitar vocês com espinhos do deserto. Ele foi, capturou os reis e açoitou o povo que se desfez dele. Gideão teve a palavra cumprida. Deus abençoou a palavra de Gideão. Assim como Deus abençoa a tua palavra, eu vou conseguir. Deus está comigo. E Deus abençoa, porque essa é a nossa fé. O povo de Israel disse a Gideão: Sê nosso soberano, tu, o teu filho e o teu neto, porque nos salvaste das mãos de Madiã. Gideão, porém, lhes respondeu: Não serei eu vosso soberano, nem tampouco meu filho, porque é Yahvé quem será vosso soberano. Disse mais Gideão: Permite que vos faça um pedido, que cada um de vós me dê um anel de ouro do seu despojo. Os vencidos, de fato, usavam anéis de ouro, porque eram ismaelitas. Dá-lo-emos de boa vontade, responderam. Ele estendeu, pois, a sua capa, e cada um deles lançou nela um anel do seu despojo. O peso dos anéis de ouro que ele pedira chegou a 1.700 ciclos de ouro, sem contar os crescentes, os brincos e as vestes de púrpura que os reis de Madiã traziam, e sem contar ainda os pendentes do pescoço dos seus camelos. Gideão fez com isso um éfode e o colocou na sua cidade Efra. Todo Israel ali se prostituiu depois dele, e isso veio a ser um laço para Gideão e sua cidade. Assim foi Madiã abatido diante dos israelitas, e nunca mais levantou a cabeça, e a terra descansou 40 anos, todo o tempo que viveu Gideão. E partiu Jerobaal, filho de Joás, e ficou em sua casa. Gideão teve 70 filhos gerados por ele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que residia em Siquém, lhe gerou também um filho, ao qual deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, terminou os seus dias numa velhice feliz e foi sepultado no túmulo de Joás, seu pai, em Efra de Abiezer. Depois da morte de Gideão, os israelitas voltaram a se prostituir aos Baais e tomaram por Deus a Baal-Berite. Os israelitas não mais se lembraram de Yahvé, seu Deus, que os tinha livrado da mão de todos os inimigos dos arredores, e não demonstraram a gratidão que deviam à casa de Jerobaal Gideão por todo o bem que tinha feito a Israel. Não direi a maioria, mas muita gente é assim. Enquanto você está fazendo as coisas, você presta. Quando aparece um infortúnio que você não tenho mais condições, eu não posso mais fazer isso, ou poderei fazê-lo mais tarde quando tiver condições, aí você não presta. Enquanto você está se desgastando, você está se desdobrando, as pessoas estão lucrando com o que você está fazendo, você tem valor. Quando por um infortúnio, qualquer coisa que corta esse veio, digamos assim, aí você não tem mais valor, você não presta, você é vagabundo e daí para baixo. Capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubaal, veio a Siquém para junto dos irmãos de sua mãe e lhes dirigiu estas palavras, como também a todo o clã da casa paterna de sua mãe. Dizei, peço-vos, aos senhores de Siquém, que será melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um só homem domine? E lembrai-vos de que eu sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os senhores de Siquém nos mesmos termos, e o coração deles se inclinou para Abimeleque, porque diziam: é nosso irmão. E lhe deram 70 ciclos de prata do templo de Baal-Berite, e Abimeleque se serviu desse dinheiro para contratar uns vadios aventureiros que o seguiram. Veio à casa de seu pai em Efra e matou os seus irmãos, filhos de Jerubaal, 70 homens sobre uma mesma pedra.
Entretanto, Joatão, o filho mais novo de Jerobaal, escapou, porque tinha se escondido. Depois, todos os senhores de Siquém e toda a Bet-Melo se reuniram e proclamaram rei Abimeleque, perto do carvalho da Estela, que está em Siquém. Levaram a notícia a Jotão, e ele subiu ao cume do monte Garizim e lhes disse em alta voz: Senhores de Siquém, ouve-me, para que Deus vos ouça. Um dia as árvores se puseram a caminho para ungir um rei que reinasse sobre elas. Disseram à oliveira: Reina sobre nós. A oliveira lhes respondeu: Renunciaria eu ao meu azeite, que tanto honra aos deuses como aos homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então as árvores disseram à figueira: Vem tu e reina sobre nós. A figueira lhes respondeu: Iria eu abandonar minha doçura e o meu saboroso fruto, a fim de balançar-me por sobre as árvores? As árvores disseram então à videira: Vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu: Iria eu abandonar meu vinho novo, que alegra os deuses e os homens, a fim de balançar-me por sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: Se é de boa fé que me unges como rei sobre vós, vinde e abrigai-vos à minha sombra. Senão sairá fogo dos espinheiros e devorará os cedros do Líbano. Assim, pois, se foi de boa fé e com lealdade que agiste quando fizestes rei Abimeleque, se procedestes bem com Jerobaal e sua casa, se o tratastes segundo mereciam os seus atos, visto que meu pai lutou por vós e por vós arriscou a vida e vos livrou das mãos de Madiã. No entanto, hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, assassinastes os seus filhos, 70 homens, sobre uma mesma pedra, e fizeste rei sobre os senhores de Siquém e Abimeleque, o filho de sua serva, porque é vosso irmão. Se, pois, foi de boa fé e com lealdade que agistes hoje para com Jerobaal e a sua casa, então que Abimeleque faça a vossa alegria e vós a sua. Senão que saia fogo de Abimeleque e devore os senhores de Siquém e de Bet-Melo, e que saia fogo dos senhores de Siquém e de Bet-Melo para devorar Abimeleque. Depois Joatão tornou a fugir e foi para Bera, onde se estabeleceu para escapar de seu irmão Abimeleque. Abimeleque, de uma certa forma, pediu o trono. Os anciãos concordaram. Ele exterminou os irmãos. Mas Joatão foi de bem. Está certo isso? Se estiver certo, irá bem para vós e para o meu irmão. Do contrário, sairá fogo do meu irmão contra vós e fogo de vós contra meu irmão. E agora? O que fazer? Temos as nossas escolhas, mas também, infelizmente, há a traição. E o que aconteceu? Ao meu ver aqui, uma traição. Abimeleque exerceu o poder sobre Israel durante 3 anos. Depois, Deus enviou um espírito de discórdia entre Abimeleque e os senhores de Siquém, e os senhores de Siquém traíram Abimeleque. Foi assim para que o crime cometido contra os 70 filhos de Jerubaal fosse vingado, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão que os assassinara, bem como sobre os senhores de Siquém, que o tinham ajudado a massacrar os seus irmãos. Os senhores de Siquém armaram, pois, emboscadas contra eles nos altos dos montes e assaltavam a todos os que passavam por eles no caminho, e fizeram Abimeleque saber disso. Gaal, filho de Obed, acompanhado de seus irmãos, passou por Siquém e ganhou a confiança dos senhores da cidade. Estes saíram ao campo para vindimar as suas vinhas, pisaram as suas uvas, promoveram festas e entraram no templo do seu Deus. Aí comeram e beberam e caçoaram de Abimeleque. Então Gaal, filho de Obed, disse: Quem é Abimeleque e que é Siquém, para que fiquemos ao seu serviço? Não será ao filho de Jerobaal
e a Zebul, seu oficial, que cabe servir ao povo de Emor, pai de Siquém? Por que haveríamos de ser nós a servi-lo? Quem me confiará este povo para que eu afaste Abimeleque? E dizia a Abimeleque: reforça o teu exército e ataca. Então Zebul, governador da cidade, ouvindo as palavras de Gaal, filho de Obed, se encheu de ira. Mandou secretamente mensageiros a Abimeleque para dizer: eis que Gaal, filho de Obed, veio com seus irmãos a Siquém e excitam a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e as pessoas que estão contigo, e arma emboscada no campo. De manhã, ao sair do sol, aparece e investe contra a cidade. Quando Gaal e os que estão com ele saírem ao teu encontro, tratá-los-ás como puderes. Abimeleque pôs-se então a caminho de noite, com todas as pessoas que estavam com ele, e se emboscaram em 4 grupos perto de Siquém. Gaal, filho de Obed, saiu e parou à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e os que com ele estavam surgiram da sua emboscada. Vendo aquela gente, Gaal disse a Zebul: eis que desce gente do cume dos montes. O que vês é a sombra dos montes, respondeu-lhe Zebul, e a tomas por homens. Gaal falou outra vez e disse: eis que descem homens do lado do umbigo da terra, e outro grupo se aproxima, vindo pelo caminho do carvalho dos adivinhos. Disse-lhe então Zebul: que fizeste da tua língua com a qual dizias: quem é Abimeleque, para que fiquemos ao seu serviço? Não é essa a gente que desprezaste? Sai, pois, agora e peleja contra ela. Então Gaal saiu à frente dos senhores de Siquém e deu combate a Abimeleque. Mas Abimeleque perseguiu Gaal, pois fugira, e muitos tombaram mortos antes que alcançassem a porta. Abimeleque ficou em Aruma, e Zebul, perseguindo a Gaal e seus irmãos, impediu-lhes que habitassem em Siquém. Zebul é nome de demônio. E aí então temos aqui um Zebul, que foi o que? Traíra de Jerubaal, ou traíra de Gideão. Mais um traíra. E a Bíblia fala: cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Não conte segredos para todo mundo. A Bíblia fala: conta os seus problemas para os santos, para que eles ajudem em oração. Não é para sair esparramando os nossos problemas, porque piora. Os santos, as pessoas separadas para andarem conosco, nos ajudando, elas oram a Deus, elas ajudam na oração, na intercessão por nós. Não é ore por nós, ajuda-me em oração. No dia seguinte, o povo saiu para fora das muralhas e Abimeleque foi informado disso. Tomou a sua gente, dividiu-a em 3 grupos e se pôs em emboscada pelos campos. Assim que viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra eles e os derrotou. Enquanto Abimeleque e o grupo que estava com ele se atiraram e tomaram posição à entrada da porta da cidade, os outros 2 grupos fizeram o mesmo contra os que estavam no campo e os derrotaram. Abimeleque atacou a cidade o dia inteiro. Depois de tomá-la, massacrou seus habitantes, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Ouvindo isso, todos os senhores de Magdol Siquém entraram na cripta do templo de Euberite. Logo que Abimeleque teve conhecimento de que todos os senhores de Magdol Siquém se haviam congregado, subiu ao monte Selmo, ele e todo o seu bando. Tomou nas mãos um machado, cortou um galho de árvore que ele levantou e colocou sobre o ombro, dizendo aos que o acompanhavam: como me vês fazer, fazei-o depressa vós também. Todos os seus homens cortaram cada qual o seu galho e seguiram Abimeleque. Amontoaram os galhos sobre a cripta e os queimaram sobre os que ali se haviam escondido. Todos os habitantes de Magdol Siquém pereceram, cerca de 1000, entre homens e mulheres. Depois, Abimeleque avançou sobre Tebes, cercou-a e tomou-a.
Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres e todos os senhores da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou. Ao chegar perto da porta da torre para lhe atear fogo, uma mulher atirou-lhe uma mó de moinho sobre a cabeça e lhe quebrou o crânio. Então ele chamou logo o moço que lhe carregava as armas e lhe disse: Toma a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim: Foi uma mulher que o matou. O seu escudeiro traspassou-o e ele morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez recair sobre Abimeleque o mal que ele tinha feito a seu pai, massacrando os seus 70 irmãos. E assim Deus fez também recair sobre a cabeça dos habitantes de Siquém toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Joatão, filho de Jorobaal. Abimeleque, o espinheiro, lançou fogo naquele templo onde as pessoas se escondiam. Ia atear fogo na porta da torre onde as pessoas estavam refugiadas. Mas uma pedra, simbolizando o fogo da cidade, atingiu Abimeleque, rachou-lhe o crânio, e para não ser envergonhado, desonrado, o escudeiro me mata, para que não digam que uma mulher matou Abimeleque. E aí então se cumpre a profecia de Joatão.